Ação e reação é uma lei fundamental de organização da vida e nós precisamos entendê-la. Entender, inclusive, que ela não vem só do Ocidente, mas é também entendida no Oriente, onde recebe o nome de lei do karma. Não é apenas vista no âmbito espiritualista, mas também na ciência, já que é uma lei da física que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. E, portanto, dessa confluência de entendimentos surge uma verdade que precisa ser refletida, precisa ser depurada de outros mitos, outros hábitos, outros vícios que nós guardamos dentro de nós, para que possa atuar com a libertação que a verdade sempre traz. Vamos lá? Vamos nos libertar? Hoje, lá em Mateus 26, versículos 51 e 52, o evangelista nos conta assim: e eis que um dos que estavam com Jesus lá no Monte das Oliveiras, já na parte final da sua missão na terra, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. O senso comum fez um trava-línguas disso e transformou: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Maravilhoso. A lei de ação e reação, no entanto, ela não se restringe ao âmbito da matéria, como algumas pessoas ligadas à ciência pensam. Ela também nem sempre apenas ao aspecto imediatista, como outras pessoas analisando o comportamento podem pensar. Até o senso comum, aí em erro, propõe assim: aqui se faz e aqui se paga. Nem sempre, não é verdade? Há inúmeros errados que passam a vida toda sem serem desmascarados e só vão ser descobertos vários anos depois pelos seus erros. Então, a lei do karma, a lei de ação e reação, ela age às vezes não no imediatismo, mas às vezes em grandes intervalos de tempo. Nem só na matéria, mas também no espírito. E é interessante nós entendermos assim. Entendermos que há uma lei ainda maior que rege tudo, do qual ação e reação é apenas um capítulo. É apenas um artigo. É o amor, a força maior do universo, que rege tudo. O amor perfeito pressupõe a liberdade dos seres. A liberdade dos seres, por sua vez, pressupõe a possibilidade do erro. É claro. E o erro, mal compreendido, pode resultar em mágoas e culpas. E essas mágoas e culpas são, por sua vez, venenos que agem profundamente sobre a criatura. Envenenam, deturpam, adoentam a criatura em sua maior profundidade, que é
o corpo espiritual. O corpo espiritual, ele é extremamente plástico, extremamente suscetível à ação dos pensamentos e dos sentimentos. De forma que tudo o que a gente faz, pensamentos, sentimentos, palavras e ações, ficam impressos no corpo espiritual. Se são expressões mornas, corriqueiras, neutras, elas vão se tornando hábitos que tendem a levar a criatura sempre naquele mesmo sentido. Precisam ser bem observados. Se são ações bem intencionadas, compassivas, virtuosas, essas ações, de novo, pensamentos, sentimentos, palavras ou ações, expandem o ser, expandem a nossa consciência, expandem a nossa fraternidade, e assim nós vamos nos elevando e nos desenvolvendo. Mas, se são ações que se aprisionam no egoísmo, na violência, na imposição de uns sobre os outros, no egoísmo, essas ações amesquinham, restringem o ser. E o amor vem então para curar, para reharmonizar as criaturas que estão envenenadas de mágoas e de culpas. Essa ação pressupõe, no entanto, exige, no entanto, de nós uma boa vontade. Porque com a má vontade, vivendo as consequências dos nossos atos em má vontade, nós veremos injustiça, nós seremos tomados pela revolta e pela pena de nós mesmos. E aí, diante disso, a gente pode tanto nos entristecer e nos deprimir, em baixa autoestima, quanto oprimir e reagir em violência e em vingança. E aí é aí que vítimas e algozes ficam se enlaçando num círculo de vinganças mútuas, que às vezes tomam o infinito, que às vezes prendem-nos por muitas vidas. A boa vontade perante a dor que nos volta, a dor inevitável que nos volta, ela torna possível a libertação desse círculo, pela compreensão, pela aceitação, pelo perdão, pela reconciliação. Todos esses maravilhosos princípios ativos que estão nos evangelhos e que podem ser reunidos, agregados, assimilados em nós, numa mesma vida, fazendo um remédio, constituindo um remédio maravilhoso para a nossa cura. Essa é a alquimia do amor. Essa é a maneira de conduzir e de entender a lei de ação e reação, não como punição, mas como exercício de deslocamento da pessoa do ego para olhar a vida, olhar as relações, olhar os fatos sob outros pontos de vista. Para que o rico olhe a vida do ponto de vista do pobre, o negro do ponto de vista do branco, a mulher do ponto de vista do homem, uma cultura de outro ponto de vista, de outra cultura, e assim o brasileiro vai se enriquecendo do ponto de vista do japonês, e o japonês do ponto de vista do italiano, e é assim que as várias classes da escola de Deus, pelas quais as criaturas vão passando, vão adquirindo e desenvolvendo outros potenciais e outras virtudes,
até que se completem, até que se plenifiquem. Então, a ação e reação não é um inferno, não é uma punição, mas ao contrário, é uma libertação para a completude e para o amor. É fundamental que nós vejamos essa fabulosa lei sob a ótica do amor, para não permitir que recaiamos no orgulho, no egoísmo, como acontece muitas vezes no Oriente, que pega a lei de ação e reação e transforma no sistema de castas e torna proibido alguém de uma casta superior ajudar uma casta inferior. É claro que isso é uma deturpação pelo orgulho de uma lei maravilhosa que vem nos libertar pelo amor. Aceitemos então a lei de ação e reação embebida de amor e façamos disso a libertação de nossas vidas. Assim seja, até a próxima.